Amados, vamos fazer agora aqui, né, esse visual que é Pedro anda sobre as águas. E esse visual eu fiz usando tinta, tá? Contorno com tinta. Quem não quiser pode usar o contorno normal com giz pastel. Aqui é só uma opção para quem não tem o giz pastel na sua cidade. Eu já mostrei um vídeo para vocês detalhadamente, né, como fazer contornos. Então aqui é só uma breve recapitulação para vocês verem como que eu fiz na íntegra os visuais, tá? Então aqui, né, eu já falei para vocês sobre o material a serem usados, né, o pincel com água, um copo d'água, deixa um prazo lá ele umedecendo e você vai usar a tinta de tecido num prato, tá? Pequenas quantidades. A tinta é a tinta fosca PVA ou pode ser a tinta de tecido, tá? Sempre usando muita pequena quantidade para não ficar muito marcado. O meu aqui, né, nesse barco, eu quis fazer bem forte, porque eu vou esfumar depois, passando também a cor preta. Mas no vídeo que eu mostro para vocês como fazer contorno com tinta, eu falo pausadamente e mostro os detalhes devagarzinho para vocês entenderem, tá? Então aqui para vocês verem como que eu fiz o meu. Então eu marquei bem marcado, passei um vermelho bem forte, tá? E nessa parte aqui no meio eu passei ele bem leve, né? Mais leve no caso. E na parte de fora eu fiz o esfumado com o preto. Então aqui vocês vão ver, na verdade, o que vocês já assistiram no vídeo de como fazer contornos usando tinta, tá bom? Sempre pegando pequenas quantidades no pincel e vai esfumando, passando movimentos de vai e vem várias vezes. Lembrando que se ficar muito escuro e você quiser diminuir, nem pôr mais claro, é só você ir lavando o pincel e depois secando e passando, tá? Com o pincel limpo, aí você tira um pouco da cor. Lembrando que isso deve ser feito antes da tinta secar. Com o pincel fininho, tá? Eu passei alguns traços, tá vendo aquele risco, né? Passei primeiro vermelho, depois passei um pouquinho preto e esfumei com o pincel de cerdas macia, né? O pincel chanfrado número 12. Agora com a ponta do palito eu vou pegar a tinta branca e vou fazer algumas bolinhas, né, em alguns lugares para dar um ponto de luz. Aqui, para fazer essa parte da madeira, né, o meu EVA é marrom, eu estou usando o contorno preto. Eu fiz alguns traços com um pincel fino e agora eu vou fazer o esfumado com o pincel grosso, né, o pincel número 12, pincel chanfrado. Depois que eu passei o pincel, né, a tinta preta, eu quis dar uma iluminada, passando a tinta branca e novamente esfumando com o pincel chanfrado. Eu falo sobre isso também, né, no outro vídeo, ao qual eu falo para vocês usar uma esponja, né, sujar a pontinha da esponja e fazer o esfumado com a esponja, também dá um resultado legal. E para finalizar essa parte, também vou fazer alguns pontos de luz, né, com a tinta branca. Para fazer essa parte de baixo do barco, né, o meu EVA era um tom bege, um tom assim, cor de pele, mas eu não tinha tinta marrom. Então, nesse caso aqui, eu usei a tinta preta mesmo, tá? Então, eu passei a tinta preta, fui esfumando com a tinta preta. E depois, como eu não tinha outra cor de tinta para suavizar, eu passei a tinta vermelha por cima para dar um contraste. Lembrando que esses detalhes, né, mais finos eu faço com aquele pincel fininho, pincel para contorno, tá? O mais fino que você encontrar. Aí eu passei, né, também com o pincel fininho vermelho do lado e depois eu passei o pincel, né, fazendo o esfumado nessa parte de fora e deu o resultado que vocês viram no meu visual. Eu deixei mais marcado, né, gente? Vocês sabem que eu gosto assim bem visível, mas vocês podem fazer um tom bem de leve, né? Colocando menos tinta no pincel e limpando o pincel várias vezes, né? Ele vai ficar mais discreto, não fica tão marcado como o meu. Aqui é questão de gosto. Se você quer mais marcado, você deixa mais marcado, senão você dá uma suavizada.
Olha, então esse aqui é o resultado, a parte de baixo do meu barco, ok? Vou também aqui fazer umas pontinhas, uns pinguinhos, só que aqui eu vou usar a tinta preta, como se fossem os preguinhos que estava pregando a madeira, tá? Agora eu vou fazer também algumas bolinhas brancas para dar uma iluminada, para não ficar tão escuro, né? Para dar uma leveza, para não ficar assim um visual muito pesado, né? Olha, então esse é o resultado, né? Imaginando que fosse colocar na água, seria já esse o resultado, tá? Ok? Amados, aqui eu já tenho as partes feitas, todos os contornos, né? Como vocês viram anteriormente. Agora aqui vamos fazer a montagem. Para montar esse visual é muito simples, você vai posicionar, né, aqui a parte da vela e vai colar como eu estou fazendo, tá vendo? Passa a cola ali normal e vai colar normal, ok? Não tem segredo aqui nessa parte. Depois, vamos pegar aqui, vamos colar essa parte aqui na parte de baixo do barco, tá? Como se fosse a beiradinha da madeira ali de cima. Agora, para você fazer a montagem desse barco, nós vamos fazer já utilizando o EVA preto de fazer o acabamento. Você vai montar em cima dele, tá? Então, você pega o EVA, pega um EVA que cabe o seu barco direitinho lá, tá? Porque a gente já vai ser a parte de trás, já é o finalizado do barco, ok? Então, você vai medir direitinho, viu que cabe o seu barco no seu EVA? Você vai colar primeiro essa parte da vela normal, tá? Vai colar ele todo, não tem segredo. Veja que eu estou passando cola em todas as extremidades, né, na lateral tudinho. Aí eu venho e pressiono alguns segundos para ficar bem coladinho. Agora, essa parte de baixo, gente, é que tá o segredo, né? O detalhe. Vocês só vão colar as extremidades de fora, essa parte de baixo. Aqui em cima, né? Aquela parte de cima, vocês deixam aberto para ter como colocar os discípulos lá dentro. Olha, então eu passo a cola nas laterais, só na beiradinha e vou pressionando para ficar bem coladinho. E deixa ali como se fosse uma bolsa, tá vendo? Ó, ali dentro fica aberto para colocar os discípulos lá dentro na hora de contar a história. Depois que você colou, é só você cortar em volta usando o estilete ou a tesoura, o que você achar melhor, né? Seguindo aquele procedimento que eu já falei pra vocês, de deixar uma beiradinha, né? Uma sombrinha bem pequenininha. Estou tirando todo o EVA preto, tá? Inclusive agora aqui entre a vela, tá vendo? Aqui tem essa partezinha aqui no meio, nós vamos tirar também. Aqui tem que ser com estilete, a tesoura não dá pra tirar direitinho, tá? Então você precisa do estilete. Depois de você fazer isso aqui, né? É só você colar o velcro, né, na parte de trás. Eu vou colar dois, um em cima e um embaixo. E aí estará finalizado esse barco, né? Que é pra contar a história de Pedro anda sobre as águas. Este é o resultado, ok? Espero que vocês tenham gostado.